Boa noite, meu nome é Eduarda, eu curso Matemática Licenciatura e eu acredito que para melhorar o diálogo do Platão, o primeiro passo é ter empatia, né? Empatia com as pessoas, se colocar no lugar dela, entender o olhar da pessoa sobre a coisa, sobre o tema, enfim, para tu conseguir incluir aquilo na vida da pessoa, para que eles se identifiquem com o tema. E sempre quando tu tem um exemplo, fica mais fácil de tu aprender sobre aquele assunto ou sobre tu entender, enfim. Juntando com a vida, misturando com a vida do aluno, eu acredito que ele consiga compreender melhor. Explicar o porquê daquilo é uma ideia bacana. Por que que ele tem que fazer isso? Por que, da onde que vem? Por exemplo, como eu sou da matemática, é muito interessante a gente explicar da onde vêm as fórmulas. Por que que eu tenho que fazer essas fórmulas? Mas da onde que veio, da onde que surgiu? É muito interessante explicar o porquê. Conversar sobre o assunto. Por que que eu tenho que aprender isso? Por que que eu vou usar isso? Quando o aluno não conversa sobre o assunto, fica um pouco mais complicado, porque ele não tem a compreensão do porquê entender aquilo. Quando ele entende o porquê, fica mais fácil, né? Porque ele vai estar fazendo uma coisa que ele sabe o porquê ele está fazendo. Então pode ser que a pessoa reprove por causa de um motivo, e quando ele vai conversar com o professor por causa disso, ele entende, então tá. Aí ele passa, entendeu? Seria isso. Adequar a linguagem, fazer dinâmicas, ter a confiança no professor, quebrar esse tabu de aluno e professor, quebrar essa parede que tem no meio da gente, assim, para o professor poder explorar esse assunto com nós, com os alunos, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. O diálogo, ele enriquece muito a aprendizagem. Então tem que quebrar o tabu de aluno e professor, e o professor tem que conversar, o professor tem que dialogar, o professor tem que dar exemplos, tem que incluir aquilo na vida do aluno, ensinar o aluno, responder questionamentos do aluno, dar exemplos da vida do aluno. Eu acho isso bem bacana para uma aprendizagem boa.